O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Seminarista Renan, irmãs canossianas. Amado povo de Deus, se ontem a igreja militante celebrava em honra a todos os santos, a igreja triunfante, solicitando dela a intercessão por nós, na nossa caminhada de fé, para um dia estarmos lá. Hoje a igreja militante reza intercedendo pelas almas, pela nossa igreja padecente. Em especial estamos rezando pelas almas do purgatório, porque o Senhor pensou em tudo para que ninguém perdesse a salvação que Ele reconquistou na cruz. Agora, só é possível nós estarmos celebrando esta Santa Missa em sufrágio das almas, porque, em primeiro lugar, nós somos uma igreja que vive, que bebe, que se nutre, que se alimenta da esperança. Não de qualquer esperança, ou das esperanças que são inventadas, mas da esperança cristã, que só existe porque nosso Senhor ressuscitou. Então, por mais que hoje a igreja vista o roxo, é preciso lembrar que o roxo na igreja sempre vai determinar a transição de um período para outro. Hoje nós vestimos roxo porque nós estamos celebrando, graças à ressurreição de nosso Senhor, que o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, que nós lemos um trecho na segunda leitura de hoje, trata. Hoje nós vestimos o roxo porque nós acreditamos que a morte não disse o fim sobre aqueles que já foram. E porque a morte não dirá o fim para nós que ainda estamos nesse mundo. É claro que ela é certa para nós. A gente tem que viver, claro, acreditando que nós morreremos um dia. E graças a Deus morreremos um dia. Não precisa ser hoje, claro, para ninguém que está aqui. Mas como um ladrão ela chegará. Ela não avisará. E quando ela chegar, o que vai determinar que ela não tem a palavra última sobre a nossa vida é exatamente a minha fé na ressurreição e o que eu professei em relação à ressurreição enquanto estive nesse mundo.
Porque quem acredita no ressuscitado, quem acredita na ressurreição, por mais que sofra, por mais que chore, inclusive quando um ente querido falece, por mais que viva os desafios e tribulações, por mais que viva se arriscando, porque hoje, por mais que nós tentemos, viver é um risco também, em qualquer lugar que estejamos. Mas apesar de tudo isso que o Padre elencou agora, o que acredita na ressurreição, o que teme ao ressuscitado, vive iluminando os seus dias, vive ressignificando o que faz sofrer com a luz da ressurreição. Então o roxo, para nós hoje, nesta celebração, nessa comemoração dos fiéis defuntos, significa uma igreja que prega hoje a fé no ressuscitado, porque isso tudo que vivemos passará. E que um dia nós estaremos com o nosso amado de volta. É essa a esperança cristã que alimenta a igreja que participamos e somos. É esta esperança cristã que consola as nossas lágrimas nesse mundo. É essa esperança cristã que faz-nos acreditar que existe uma vida eterna nos esperando, apesar de todas as intempéries desse mundo, e que aqui nesse mundo nós não vivemos o definitivo, e que nós não somos definitivos enquanto estamos pisando neste mundo, mas o nosso definitivo está no céu, e é para lá que temos que caminhar. Olha o que Jó diz hoje. Jó, de maneira muito consciente, não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ler, de acompanhar ou de estudar o livro de Jó. É um livro excelentemente de transição da vida humana, porque aquele homem começa o seu livro acreditando num tipo de Deus que para nós não serve. Porque o nosso Deus não salva um ou a outro, o nosso Deus salvou a todos. E Jó tem essa compreensão ao longo do sofrimento da sua vida, da perda dos filhos, da doença da família, da sua própria doença, da perda dos bens, desafios e tribulações exatamente iguais aos que vivemos hoje, porque se nós formos entrevistar o ser humano de hoje, de 2025, e perguntarmos, na sua opinião, quais são as maiores tribulações que o homem e a mulher de hoje podem viver em sua vida, vão dizer a morte, vão dizer a doença, vão dizer a dificuldade financeira, vão dizer a falta de bens, a falta de segurança e estabilidade patrimonial. É isso que vão dizer, a falta de emprego, a falta de recursos. Jó é o homem de hoje. Nós somos os Jós e as Jós de hoje. Sofremos, mas temos a oportunidade dada pela esperança da cruz, pela esperança do ressuscitado, de transformar isso tudo em matéria de conversão. Não se morre por morrer, irmãos. Não se sofre por sofrer. O Senhor já derrotou a última inimiga que faltava, e essa inimiga era a morte. Nos diz Paulo na segunda leitura de hoje, não tem por que nós vivermos nesse mundo sem esperança mais. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa vida. O Senhor é a nossa ressurreição e a garantia dela. Ele é a porta certa por onde passamos. Não tem outra porta a se passar. Não tem outro sentido a se buscar. Não tem outra esperança a ser encontrada. Nós já a encontramos, porque antes de nós encontrarmos a esperança que é Cristo, o Cristo nos encontrou.
Nós fomos encontrados pela esperança em primeiro lugar. Nós somos frutos da esperança cristã. E essa esperança cristã é uma esperança certa, longe de ser qualquer tipo de ansiedade. É uma esperança certa porque ela já existe. É uma pessoa e é o nosso Deus. Então hoje, quando nós formos aos nossos cemitérios, rezar pelos nossos entes queridos, por mais que sintamos saudade, por mais que nós choremos, por mais que nós tragamos à memória os eventos que nós vivemos junto com esses entes queridos falecidos, e o Senhor nos dá o direito de sofrer, o Senhor nos dá o direito de sentir essa saudade, de chorar. Nós precisamos estar ali rezando por eles, chorando por eles, sentindo saudade deles. Mas acima disso tudo, nós precisamos lembrar que o Cristo ressuscitou primeiro, como primícias, como diz a segunda leitura, e Ele ressuscitou primeiro para dizer para nós o que vai acontecer conosco. Então não há o que temer. Pode ter o que chorar, pode ter o que sentir saudade, mas temer não. Nós precisamos pedir nessa Eucaristia, além das almas pelas quais rezamos de maneira especial, nós precisamos pedir a nosso Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora e São José, que o católico apostólico romano acredite mais na ressurreição e pare de ter medo de morrer. Nós não queremos, e pedimos a Deus que não seja no nosso tempo, no dele. Mas, às vezes, nós nos deparamos com católicos que não gostam nem de ouvir falar sobre morte. Talvez precise passar por uma cura maior, por causa de algum trauma, de alguma perda que viveu na vida. Mas nós não podemos dar à morte essa confiança. Quando nós temos medo de alguém, nós estamos reconhecendo que aquele alguém é superior a nós. Por isso nós temos medo. Da morte, nós não podemos ter medo, porque senão nós estaremos dizendo que Cristo não a derrotou. Não se tem medo de morte. Se prepara para ela. A grande verdade é essa. Temos que cuidar da nossa vida, temos que cuidar da nossa saúde, temos que cuidar da nossa alma, nossa saúde espiritual, mental, tudo isso. Porque o Senhor nos deu a gerência da vida para isso. Mas a grande verdade é que cada dia vivido nesse mundo é menos um dia que falta para encontrarmos a morte. E aí, para ajudar, vamos lembrar como São Francisco de Assis chama a morte. São Francisco de Assis chama a morte de irmã, porque é inevitável que nós tenhamos que conviver com ela. Mesmo que de maneira passageira, teremos que conviver com ela. E se nós somos cristãos, católicos, crentes na ressurreição de nosso Senhor, que não acreditamos que a morte tem a última palavra mais sobre nós, é claro que nós temos que viver os nossos dias nos preparando para o grande encontro da nossa história, para o grande encontro da nossa existência, porque o grande encontro com letra maiúscula da nossa história ainda não aconteceu. Acontecerá depois que passarmos pela irmã morte, que é com o nosso Senhor. Quiçá esse encontro aconteça para todos nós. É por isso que acreditamos no purgatório, porque nós acreditamos no Deus que deu a vida na cruz para salvar as almas e não para deixar as almas abandonadas após a morte. O purgatório é exatamente para garantir o céu para os filhos de Deus e para as filhas de Deus. E é para isso que nós estamos e temos que trabalhar nessa vida. Maria, Senhora da ressurreição e da vida,
junto com São José, o grande santo venerado como santo da boa morte, possam interceder por nós sempre na nossa vida, na nossa história e também nas nossas caminhadas por esse mundo, às vezes tão perigoso de ser vivido, mas que é certeza de pátria definitiva um dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,